O espaço é silencioso, não tem vento, não tem som, não tem ar. É escuro, é frio e pode matar em segundos. Durante milhares de anos, a humanidade olhou para o céu sem entender o que estava vendo. Pequenos pontos brilhantes na escuridão, mistério, medo, curiosidade. Mas em 1969, tudo mudou. Naquele momento, um ser humano estava em outro mundo. O nome dele era Neil Armstrong. Ele desceu lentamente a escada do módulo lunar. Cada passo era calculado, cada movimento histórico. E então ele colocou o pé na superfície da Lua. Step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Um pequeno passo para o homem e um salto gigante para a humanidade. Mas o que quase ninguém percebeu naquele momento é que aquele passo começou há séculos atrás, muito antes da NASA, muito antes da Guerra Fria e muito antes dos Estados Unidos e da União Soviética brigarem pelo espaço. Aquela pegada na Lua começou com pólvora. No século XIII, na China, surgiram os primeiros foguetes da história. Eram simples tubos com pólvora, feitos para a guerra. Eles não foram criados para explorar o espaço, foram criados para destruir. Mas ali nasce a ideia que mudaria o mundo. A ideia que algo poderia vencer a gravidade. Séculos depois, essa mesma ideia virou uma arma poderosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas alemães criaram o primeiro foguete capaz de alcançar o espaço. Ele se chamava V2, era mortal, era tecnológico e era o começo de uma nova era. Um dos homens por trás desse projeto, mais tarde, ajudaria os Estados Unidos a colocar o homem na Lua. A tecnologia que levou o homem ao espaço nasceu da guerra. Depois da guerra, começou outra disputa, não com tanques, não com soldados, mas com foguetes. Os Estados Unidos contra a União Soviética. Quem chegaria primeiro no espaço? Quem provaria ser mais poderoso? E em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite da história. O mundo inteiro entrou em pânico. Se eles conseguissem colocar algo no espaço, o que mais poderiam fazer? A corrida espacial tinha começado. Do primeiro foguete feito com pólvora até o poderoso Saturno V, que levou a missão Apollo 11. Foram séculos de erros, explosões, mortes, fracassos, nada foi fácil. Astronautas morreram, foguetes explodiram, missão falharam, mas a humanidade continuou tentando, porque olhar para o céu nunca foi suficiente. Nós sempre quisemos tocar as estrelas. Essa é a história de como saímos da pólvora e chegamos à Lua. A história de como a guerra criou a tecnologia, de como a rivalidade criou o progresso e de como o impossível virou realidade. Essa é a história da evolução das viagens espaciais, e isso é só o começo. No próximo momento que você olhar para o céu, eu quero que você se lembre de tudo que vai ver nesse vídeo agora. Durante séculos, os foguetes eram apenas armas. Eles explodiram, eles destruíram, mas ninguém ainda tinha conseguido mandar algo de verdade para o espaço. Até que no começo do século XX, alguns homens começaram a sonhar diferente. Eles não queriam guerras, eles queriam as estrelas. Um professor russo chamado Konstantin foi o primeiro a provar com a matemática que era possível sair da Terra usando foguetes. Ele nunca construiu um foguete, nunca foi ao espaço, mas ele fez algo muito importante. Ele mostrou que se um foguete queimasse combustível e explodisse gás para baixo, ele poderia subir. Ele criou a famosa equação do foguete. Era teoria, era só papel, mas era o começo científico da exploração espacial. Alguns anos depois, nos Estados Unidos, um homem decidiu testar aquilo na prática. O nome dele era Robert Goddard. Em 1926, ele lançou o primeiro foguete movido a combustível líquido da história. Antes disso, os foguetes usavam pólvora sólida, mas Goddard teve uma ideia melhor: usar combustível líquido e oxigênio líquido. Isso dava mais potência. No dia do teste, o foguete subiu apenas 12 metros. Ele durou 2 segundos. Parecia pouco, mas aquele pequeno voo mudou tudo, porque provou que o sistema funcionava. As pessoas riram deles. Jornais disseram que era impossível chegar à Lua, mas ele continuou. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desenvolveu algo muito poderoso,
um foguete chamado V2. O V2 era enorme, tinha quase 14 metros de altura e ele usava combustível líquido, a mesma ideia que Goddard testou anos antes. E em 1944, o V2 se tornou o primeiro foguete da história a alcançar o espaço. Ele ultrapassou 100 km de altitude. Tecnicamente, ele cruzou a linha que separa a Terra do espaço. Mas havia um problema. Ele não era um foguete científico. Ele era uma arma. Ele foi usado para bombardear cidades, matou milhares de pessoas. Foi um avanço tecnológico, mas nasceu no meio da destruição. Quando a guerra terminou, os Estados Unidos e a União Soviética disputaram os cientistas alemães. Eles sabiam que ali estava o futuro. A tecnologia do V2 virou a base para os foguetes espaciais modernos. O que começou como uma arma virou ciência. O que foi feito para destruir virou caminho para a Lua. E foi assim que a humanidade deu o primeiro passo real rumo ao espaço. Mas a grande corrida ainda estava para começar. A Segunda Guerra Mundial terminou, mas a paz não trouxe tranquilidade. O mundo agora estava dividido em dois lados. Um lado dos Estados Unidos e outro lado da União Soviética. Eles não estavam atirando um no outro, mas estavam competindo a algo muito maior: poder, influência e controle no futuro. E o novo campo de batalha era o espaço. E em 14 de outubro de 1957, a União Soviética lançou algo pequeno. Era uma esfera metálica com 4 antenas. O nome era Sputnik. Ele não levava pessoas, não levava armas e nem levava câmeras. Ele só fazia um bip. Mas aquele som mudou o mundo, porque ele estava lá em cima, girando ao redor da Terra. Era o primeiro objeto feito pelo homem no espaço. Os Estados Unidos ficaram em choque. Se os soviéticos conseguissem colocar um satélite no espaço, eles também poderiam lançar mísseis nucleares no espaço. A corrida espacial tinha começado oficialmente. 4 anos depois, em 1961, a União Soviética fez outra coisa histórica. Mandou o primeiro ser humano ao espaço. O nome dele era Yuri Gagarin. Ele deu a volta completa ao redor da Terra. Foram apenas 108 minutos, mas foi suficiente. O mundo inteiro viu. Os soviéticos estavam na frente. Os Estados Unidos estavam perdendo. Alguns meses depois, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez uma promessa ousada. Ele disse que antes do fim da década, os Estados Unidos colocariam um homem na Lua. Não foi só ciência, era orgulho. Era mostrar quem era o mais forte. Nasce ali o programa Apollo. 5 years ago, fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Antes da Lua, eles precisavam aprender o básico: lançar pessoas no espaço e fazerem elas voltarem vivas. Os primeiros foguetes eram menores. O programa Mercury levou os primeiros americanos ao espaço. Depois veio o programa Gemini. Eles testaram caminhadas no espaço, testaram acoplar naves e treinaram tudo o que seria necessário para ir à Lua. Cada missão era um treino, mas então veio a tragédia. Em 1967, durante um teste solo, a cápsula da Apollo 1 pegou fogo. 3 astronautas morreram. O país ficou em choque. O projeto quase foi cancelado, mas a NASA decidiu continuar. Eles corrigiram os erros, melhoraram o sistema, reforçaram a segurança. A corrida espacial não poderia parar. Para ir à Lua, eles precisaram de um foguete gigantesco. O nome era Saturno V. Ele tinha quase 100 metros de altura, pesava milhares de toneladas. Era um foguete mais poderoso já construído até então. Ele tinha 3 estágios. Cada parte queimava combustível e se separava, até que só restasse a nave indo em direção à Lua. Em 1968, Apollo 8 deu a volta na Lua. Pela primeira vez, seres humanos viram a Terra de longe, pequena, azul e frágil. A famosa foto da Terra nascendo no horizonte lunar emocionou o mundo. Agora a Lua estava ao alcance. Em julho de 1969, o mundo inteiro assistia. A missão Apollo 11 estava chegando. O módulo lunar começou a descer. Alarmes soaram. Os computadores estavam sobrecarregados. O combustível estava acabando. Faltava segundos.
mas o pouso ocorreu. Neil Armstrong desceu primeiro e depois veio Buzz Aldrin. Eles caminharam na Lua, coletaram pedras, plantaram a bandeira. A União Soviética tinha começado a corrida, mas os Estados Unidos cruzou a linha final. Depois da Apollo 11, outras missões também foram à Lua, mas o interesse começou a cair. Era caro demais, arriscado demais. Em 1972, a última missão lunar aconteceu. Nenhum ser humano voltou à Lua desde então. A corrida espacial terminou, mas a exploração espacial não. Quando o foguete sobe, o mundo prende a respiração, mas o que quase ninguém vê é que cada lançamento carrega um risco muito grande. O espaço não perdoa erro. Um parafuso mal colocado, um cálculo errado, uma peça defeituosa, qualquer detalhe pode virar tragédia. E ao longo da história aconteceram várias. Assim como já te falei da Apollo 1, que ainda estava em testes. O foguete nem tinha saído do chão. Os 3 astronautas estavam dentro da cápsula fazendo um treino normal. E de repente, uma faísca. Em segundos, a cápsula virou uma bola de fogo. Outro fato histórico aconteceu em 1970, com a missão Apollo 13, que estava indo para a Lua. Tudo parecia normal. Então, uma explosão acontece dentro da nave. O tanque de oxigênio falhou. A nave perdeu energia, perdeu ar, perdeu controle. Um dos astronautas disse a frase que ficou famosa: "Armstrong, temos um problema." Eles estavam a mais de 30 mil quilômetros da Terra. Não poderiam pousar na Lua, não poderiam simplesmente voltar. A equipe da Terra trabalhou dia e noite, e eles improvisaram soluções com o que tinha dentro da nave. Foi um milagre técnico de eles voltarem vivos, e o mundo entendeu uma coisa: ir ao espaço é sobreviver contra o impossível. Em 1986, o mundo assistiu ao lançamento do ônibus espacial Space Suit Chandler. Era uma missão espacial, havia uma professora a bordo, milhares de crianças assistiam ao vivo nas escolas. O foguete subiu e 73 segundos depois explodiu no céu. Uma peça de borracha falhou por causa do frio. 7 astronautas morreram. O silêncio tomou conta da televisão. Foi um dos momentos mais tristes da história espacial. A NASA ficou parada por anos. Mais uma vez, erros viraram lições. E em 2003, o ônibus espacial Station Columbia estava voltando para a Terra. A missão tinha sido um sucesso. Durante o lançamento, um pedaço de espuma atingiu a nave espacial. Parecia pequeno, mas não era. Na volta para a Terra, o calor entrou pela parte danificada. A nave se desfez no céu. 7 astronautas morreram novamente. O erro não foi só uma falha tecnológica, foi excesso de confiança. Cada evento espacial tem uma história de risco. Cada foguete lançado carrega milhares de peças que precisam funcionar perfeitamente. O espaço não aceita um mais ou menos. Ele exige perfeição. Mas, mesmo assim, o ser humano continuou tentando, porque explorar é da nossa natureza. Erramos, caímos, explodimos, mas levantamos e voltamos a lançar outro foguete. Durante décadas, só governos iam ao espaço. Era coisa de país rico, superpotência e disputa política. Mas tudo começou a mudar no começo dos anos 2000. O governo dos Estados Unidos estava gastando bilhões com programas espaciais. O ônibus espacial era caro, arriscado e difícil de manter.
Depois do acidente de Colômbia, em 2003, ficou claro, o modelo antigo não era sustentável, era preciso mudar. Lançar um foguete custava centenas de milhões de dólares. E o pior, depois do lançamento, o foguete caía no oceano e era descartado. Imagina construir um avião, usar uma vez e jogar fora. Era assim que funcionava. Cada missão era um gasto enorme. O espaço parecia algo distante demais para virar rotina. Em 2002, um empresário decidiu tentar algo diferente. O nome dele, Elon Musk. Ele criou a empresa SpaceX. A ideia era simples, fazer foguetes reutilizáveis. Ou seja, o foguete sobe, entrega a carga e depois volta para a Terra inteiro, pronto para ser utilizado novamente. Parecia impossível, muita gente riu da ideia. Os primeiros foguetes da SpaceX falharam, explodiram, caíram no mar, falharam em testes, a empresa quase quebrou, mas eles continuaram. Em 2008, o foguete Falcon 1 finalmente conseguiu chegar à órbita. Foi o primeiro foguete privado da história a fazer isso. Era um marco. Depois veio o Falcon 9, maior, mais forte, e em 2015 algo inacreditável aconteceu. Depois de lançar satélites no espaço, o foguete voltou e pousou em pé, sozinho. Como um filme de ficção, foi a primeira vez que um foguete orbital pousou com sucesso e foi reutilizado. Isso reduziu muito o custo de missões. Agora, lançar satélites ficou mais barato e ir para o espaço começou a virar negócio. Antes, só governos levavam astronautas ao espaço, mas em 2020, a SpaceX levou astronautas da NASA para a estação espacial. Foi a primeira vez que uma empresa privada transportou pessoas até a órbita. A NASA passou a contratar empresas, em vez de fazer tudo sozinha, ela comprava o serviço. Isso mudou o jogo. A SpaceX agora desenvolve Starship. Ele é o maior foguete já construído. A ideia é que ele seja totalmente reutilizável. O primeiro estágio volta, o segundo estágio também volta, e se funcionar, o custo para ir para o espaço pode ficar drasticamente mais barato. E isso abre portas para base na Lua, missão para Marte e viagens mais frequentes. A revolução privada não é só sobre foguetes, é sobre mentalidade. Antes, ir para o espaço era algo raro. Hoje já acontece várias vezes por mês. Antes era símbolo de guerra. Hoje é mercado. Antes só países disputavam. Agora empresas competem e competição gera inovação. Estamos vivendo o começo de uma nova corrida. Agora não é Estados Unidos contra a União Soviética, é empresa contra empresa. Quem vai baixar mais o custo, quem vai chegar primeiro em Marte e quem vai transformar o espaço em algo comum. A revolução privada ainda está no começo, mas ela já mudou muito a história. Depois de décadas de corrida espacial, de competição entre países, de bilhões de gasto para provar quem era mais forte, o mundo começou a pensar diferente. Em vez de competir, nós cooperássemos. A ideia de uma estação espacial não era nova. Desde a década de 1970, os países já sonhavam em ter uma base permanente no espaço. A antiga União Soviética construiu várias estações chamadas Soyuz. Depois veio a estação Mir. Os Estados Unidos também tinham seus projetos, mas tudo mudou de verdade depois do fim da Guerra Fria. Os antigos rivais decidiram trabalhar juntos. Assim nasceu a Estação Espacial Internacional, uma estação feita por vários países, um laboratório gigante flutuando a cerca de 400 km acima da Terra. A Estação Espacial Internacional não pertence a um país só, ela é um projeto conjunto. Participantes são os Estados Unidos, a Rússia, a Europa, Japão e Canadá. Cada um construiu partes diferentes da estação. Alguns fizeram módulos habitáveis, outros fizeram painéis solares, outros contribuíram com tecnologia e braços robóticos. Foi como montar um quebra-cabeça gigante no espaço. A construção começou em 1998. As peças foram lançadas, uma por uma, em foguetes diferentes. Cada módulo era levado para a órbita. Depois, os astronautas faziam caminhadas espaciais para conectar tudo. Era como montar uma casa, mas flutuando, no vácuo. Levou cerca de 10 anos para ficar completa, e até hoje ela recebe melhorias. Agora vem a parte mais interessante. A Estação Espacial Internacional funciona como uma cidade pequena. Ela tem quartos, banheiros, cozinhas, laboratórios, sistema de energia, sistema de ar. Os enormes painéis solares captam luz do Sol. Mesmo no espaço, o Sol é muito forte. Essa energia alimenta tudo lá dentro. O espaço não tem ar, então a estação produz o próprio oxigênio. Ela também recicla água. Sim, até a água de respiração e suor dos astronautas é reaproveitada. Quase nada pode ser desperdiçado, porque levar a água da Terra é mais caro. A estação não fica parada. Ela gira em redor da Terra a quase 28 mil km por hora. Dá uma volta completa no planeta em cerca de 90 minutos. Ou seja, os astronautas veem 16 nasceres do Sol por dia. Dentro da estação, tudo flutua.
Não existe cima nem baixo. Os astronautas dormem presos em sacos de dormir fixados na parede. Comem comida espacial, muitas vezes desidratada, e fazem exercícios todos os dias, porque no espaço os músculos e os ossos enfraquecem. Sem gravidade, o corpo começa a perder força. Por isso, eles treinam cerca de 2 horas por dia. A estação espacial é um laboratório. Eles estudam como o corpo humano reage à falta de gravidade, como os planetas nascem no espaço, como matérias se comportam fora da Terra, como fazer viagens longas, como até Marte. Tudo isso ajuda a preparar o futuro. Talvez o mais importante, a estação é um símbolo. Durante anos, mesmo com problemas políticos na Terra, astronautas americanos e russos trabalharam juntos no espaço, compartilhavam comidas, compartilharam experiências, dividiram a mesma casa. Lá em cima não existe fronteira, não existe país, existe humanidade. Mas a Estação Espacial Internacional não vai durar para sempre. Ela já está envelhecendo. A previsão é que ela seja aposentada na próxima década e novas estações, talvez privadas, devem surgir. Isso conecta diretamente com a revolução privada que eu já comentei. O espaço está mudando de novo. Durante mais de 20 anos, a Estação Espacial Internacional foi a nossa casa no espaço. Mas enquanto ela girava silenciosamente ao redor da Terra, um novo plano estava sendo preparado. Um plano para voltar à Lua, e dessa vez para ficar. Há mais de 50 anos atrás, o ser humano pisou na Lua pela primeira vez. Desde 1972, ninguém voltou. A Lua ficou ali, silenciosa. Mas agora, ela voltou a ser o centro das atenções. A NASA criou um projeto chamado Artemis. O nome Artemis vem da mitologia grega. Artemis era a irmã de Apolo. É como se fosse a continuação da história da Apolo. Mas dessa vez, o objetivo é diferente. Antes era chegar primeiro, agora é voltar e ficar. Para isso, a NASA construiu o foguete mais poderoso desde a Apollo. O nome dele é Space Launch System, ou simplesmente SLS. Ele é enorme, tem mais de 98 metros de altura. É capaz de levar a nave Orion até a órbita da Lua. Essa nave ela é moderna, maior que a cápsula da Apollo e muito mais segura. Antes de colocar pessoas dentro, era preciso testar tudo. E em novembro de 2022, começou a missão Artemis 1. Não tinha astronautas, era um voo de teste. O foguete SLS decolou com sucesso. A nave Orion viajou até a Lua, deu a volta ao redor dela e voltou para a Terra depois de 25 dias no espaço. Foi um sucesso. Mostrou que o foguete funcionava, que a nave aguentava o calor e a reentrada, que o sistema era capaz de ir e voltar. Mas ainda faltava o mais importante, levar pessoas. A missão Artemis 2 será a primeira com astronautas. Será a primeira desde 1972 que os humanos viajarão tão longe da Terra. A tripulação já foi anunciada. São 4 astronautas. 3 americanos e um canadense. Eles vão viajar dentro da nave Orion. O plano é simples de explicar. Eles vão sair da Terra, dar a volta na Lua e voltar. Não vão pousar ainda, mas será o teste final antes do pouso. A viagem deve durar cerca de 10 dias. Depois da decolagem, o foguete SLS vai colocar a nave Orion em órbita da Terra. Depois a nave será impulsionada em direção à Lua. Eles vão viajar por cerca de 4 dias até chegar lá. A nave fará uma trajetória ao redor da Lua. Ela vai usar a gravidade da Lua para ajudar no retorno. Depois disso, mais alguns dias de viagem até a Terra. Na volta, a cápsula vai entrar na atmosfera a cerca de 40.000 km por hora. O escudo térmico precisa aguentar temperaturas extremas. Se tudo der certo, eles pousarão no oceano, como na época da Apollo. Mas em janeiro de 2024, a NASA anunciou que a missão seria adiada. O novo planejamento colocou o lançamento para 2025, porque durante uma análise da Artemis 1, os engenheiros perceberam algo importante. O escudo térmico da cápsula Orion teve um desgaste diferente do esperado. Ele funcionou, protegeu a nave, mas apresentou rachaduras e perca de material além do previsto. A NASA decidiu investigar com calma. No espaço não existe pressa, existe segurança. Além disso, alguns sistemas internos da nave precisavam de ajuste. Nada de explosão, nada de desastre. Foi uma decisão segura. Eles preferiram atrasar do que arriscar vidas. Isso mostra a maturidade hoje. A NASA trabalha com muito mais cautela do que na época da corrida espacial. Se a Artemis 2 for um sucesso, vem a Artemis 3, que será histórica, porque pretende levar astronautas para pousar novamente na Lua. E dessa vez a NASA quer levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à superfície lunar. O plano é explorar o polo sul da Lua. Lá pode existir gelo de água, e água significa beber, produzir oxigênio, produzir combustível. A ideia é transformar a Lua em base de apoio, um passo antes de Marte. Enquanto isso, a China também avança. Eles querem pousar na Lua nos próximos anos.
O mundo vive uma nova corrida, mas agora mais silenciosa, mais tecnológica e mais estratégica. Artemis não é só sobre voltar à Lua, é sobre aprender a viver fora da Terra, é sobre preparar o caminho para Marte e sobre transformar o espaço em parte do nosso futuro. Pela primeira vez na história, temos empresas privadas avançando, países cooperando, novas tendências surgindo. O espaço nunca esteve tão movimentado. Há mais de 100 anos, voar era impossível. Há 50 anos, pisamos na Lua. Hoje, estamos nos preparando para ficar lá. A história das viagens espaciais é a história da humanidade tentando ir além. Erramos, caímos, explodimos foguetes, mas nunca desistimos. E agora estamos prontos para dar o próximo passo. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já exista pessoas pisando na Lua novamente. E talvez um dia olharemos para Marte do mesmo jeito que olhamos para a Lua hoje, como o próximo destino.